Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Bom dia. Mais uma vez nós estamos juntos para a reflexão do Evangelho dessa manhã. O Evangelho que está lá em João. Essa semana nós estamos a caminho do ápice da nossa fé, que é a Semana Santa. Já estamos na terça-feira, hoje terça-feira santa, onde vamos ouvir a palavra de João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olharam um para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele em quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir agora? Eu daria a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira santa, a leitura nos apresenta a traição de Judas e a negação de Pedro, né? Vai falar que Pedro, né, vai negar Jesus por 3 vezes, mesmo antes do galo cantar. O Evangelho de hoje quer trazer para cada um de nós alguns paralelos. Primeiro, sobre a traição de Judas, aquele que veio, caminhou com Jesus, conheceu, e por algumas moedas de prata ele entrega Jesus ao povo que queria matá-lo. Também, depois que nós ouvimos a traição de Judas, nós ouvimos o Evangelho dizer sobre aquele discípulo que amava Jesus, que estava recostado ao lado dele, estava sentado ao lado dele, e depois coloca a sua cabeça no peito de Jesus. E por último, a terceira parte do Evangelho vai dizer para cada um de nós sobre Pedro. Pedro que queria ir com Jesus, e Jesus disse para ele que ele não poderia ir, pelo menos naquele momento, e mesmo assim ele insiste em ir com Jesus. Aí ele fala para Jesus que ele daria a vida para poder ir junto com ele. E aí Jesus responde: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
traz para cada um de nós uma reflexão dessas três partes, o que a gente precisa refletir durante toda essa semana. É quantas vezes a gente deixou de amar Jesus, quantas vezes a gente deixou de colocar Ele como a pedra primordial das nossas vidas, quantas vezes a gente negou o Jesus, mesmo no nosso trabalho, na nossa vida dia a dia, na nossa caminhada dia a dia, quando nós fomos questionados quem era Jesus, quando a gente ouviu alguém falar sobre Jesus e a gente se calou, ficou quieto. Durante toda essa semana, a liturgia vai falar para cada um de nós e fazer a gente refletir sobre o quanto Jesus amava e ama a cada um de nós, o quanto Ele se entregou e se doou a cada um de nós. Deixou de ser o Deus Todo-Poderoso, deixou de ser Filho do Altíssimo para se tornar um homem simples, comum, como cada um de nós. E desde domingo a gente está ouvindo as leituras dizer que Ele entra num burrinho, num jumentinho, lá em Jerusalém. Ontem nós ouvimos falar sobre as irmãs Marta e Maria que adoram a Jesus. Uma se preocupa só com o trabalho, né? E a outra somente em adorar Jesus. E Judas já dava o primeiro sinal do que importava para ele era o dinheiro quando o óleo é colocado sobre os pés de Jesus, né? O bálsamo. E hoje, mais uma vez, vai falar sobre Judas e sobre a sua traição. Para a gente refletir nessa semana, durante toda essa semana que estamos vivendo, o quanto eu tenho colocado Jesus como o primordial da minha vida, o quanto eu tenho colocado Ele como o ápice principal. Será que eu tenho colocado Ele como o pilar principal na minha casa, na minha família? Eu tenho colocado-me em adoração, assim como fez aquele discípulo ao se colocar em adoração a Jesus, colocar a sua cabeça no peito de Jesus. Sim, nós somos chamados a fazer como aquele discípulo, a nos colocar em adoração, a nos colocar a louvar, a bendizer e agradecer ao nosso Jesus. Que você possa ter uma semana abençoada na graça do Senhor. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana, fiquem em paz e que Deus os abençoe.